Eu vim de lá, pequenininho, mas eu vim de lá, pequenininho. Alguém me avisou para pisar neste chão, devagarinho. Foram me chamar, eu estou aqui, o que que há? Com essa epígrafe aqui, um trecho de uma famosíssima canção da lendária Dama do Samba, Dona Ivone Lara, nós abrimos aqui o Café com Letras desta semana, trecho que integra aqui o livro Cultura Hip Hop nas Escolas, o Rap Fala, obra recentemente lançada em Caxias do Sul, pelo professor, Relações Públicas e também rapper, se podemos dizer assim, Chiquinho de Vilas, um educador social, que nos brinda com a sua presença, retorna aqui ao Café com Letras. É uma honra tê-lo conosco, Chiquinho. Salve, salve, a honra é toda minha. Foram me chamar e eu estou aqui. O que que há? Muito obrigado aí pela lembrança. Tamo junto. Olha, eu até me embarguei aqui um pouquinho, fiquei emocionado de ler esse trecho. Eu gosto muito de samba de raiz, eu posso dizer que a Dona Ivone Lara eu escuto pelo menos uma vez por semana. Então, ler esse trechinho aqui e essa obra encarregada de conceito. Tu és, acho que na política nós falamos muito o animal político, aquele sujeito que vive o ambiente, que a sua vida é aquilo ali. E tu és um animal social, né? Porque a questão social, o envolvimento com as comunidades, aquilo, digamos que tu trabalhas com isso, mas é a tua vida também. Então, a partir dessa epígrafe, depois nós vamos tentar organizar a abordagem em torno do livro em blocos temáticos. Eu gostaria que tu fizesses uma apresentação disso. Esse livro que vai imbricando a tua trajetória pessoal, formação, trabalho e também conceitos teóricos que vão sendo lançados de forma imbricada aqui, de modo a propiciar um entendimento um pouco mais fácil, não aquela obra acadêmica, passo a passo e tal. Tu fizeste de uma forma bem leve, mas preservando conceitos chaves, do que nós poderíamos falar de uma questão social, digamos assim. Bacana. Bom, primeiro, para fazer um desenho sobre toda essa caminhada, é bem difícil separar o Chiquinho, pesquisador, escritor, rapper, educador social, líder comunitário. Foi preciso fazer um exercício, né, e a cada momento conseguir utilizar isso no seu devido espaço. Mas, nesse momento, o escritor Chiquinho tenta democratizar a leitura. Né? Como você bem recitou, Dona Ivone Lara, a gente tenta colocar o hip hop como uma literatura, através da letra do rap. E isso também tem um significado importante. No momento que a gente lê uma letra dos Racionais, a gente consegue interpretar o que realmente eles querem falar, e esse formato no contexto, principalmente dentro das comunidades. Ou seja, né, consolidar uma ponte entre a literatura, a comunidade e a escola. Tu tens uma raiz muito calcada na chamada zona do cemitério, onde está radicado o bairro Eusébio Beltrão de Queiroz, aqui em Caxias do Sul, uma zona muito pobre e que com o passar do tempo conseguiu até um processo de urbanização nas ruas ali. O pessoal vai se localizar nas imediações do estádio Francisco Stede, do centenário estádio do Caxias. Então, ali, digamos assim, se deu a tua infância, se deu a tua raiz. Tu citas de forma bastante forte isso, algumas lideranças do próprio bairro, a tua família, teus avós que te criaram, a tua primeira oportunidade num colégio particular. E ali há esse conflito, né? Em que tu tinhas uma oportunidade de estudar em um colégio particular, mas que os teus, que tu chamas de iguais, digamos, teus vizinhos, teus colegas, teus amigos de bairro, não tinham a mesma oportunidade e tu te sentias um pouco desconfortável. Depois, em dado momento, vem um problema de conduta da tua parte ali, tu dás um passant, mas digamos assim, tu repetes de ano, é expulso do colégio, enfim. Então há altos e baixos até tu conseguires, digamos assim, um rumo para chegares no patamar no qual tu te encontras hoje. Eu gostaria que tu fizesse essa recuperação pessoal de vida para conseguir chegar hoje, o Chiquinho de Vilas, educador social, o pessoal olha, mas sujeito bem-sucedido, aquela história perfeita, né? Vem da favela, sofreu, superou as drogas, hoje também... Mas não foi tão fácil assim, né? Existiu todo um passo a passo aí.
A caminhada é longa e o chão está liso, ainda. Mas que, de certa forma, é importante a gente contar essa trajetória. A gente fala que o rap salvou nossas vidas, muitas vezes, né? Quando a gente encontrou uma alternativa através da música. A Zona Oeste foi a minha escola. E eu tive sorte das lideranças comunitárias estarem ali naquele momento, quando o líder, Adão Borges da Rosa, que eu tenho certeza que ele não sabia o que significava a palavra diversidade, mas quando ele ouviu um rap, junto com poetas de vilas, na esquina da quebrada, fazendo com som de boca, com beatbox, e a gente recortava trechos dos Racionais, mas a gente colocava as nossas rimas, né? Beltrão de Queiroz, pode crer, nós, e ali a gente falava cultura, educação, livros, escolas. Ele falava, poxa, vocês falam sobre educação. E logo ele colocou esse grupo num palco singelo dentro de uma escola de samba. E muitas vezes rejeitado pela própria comunidade, porque eles queriam o quê? Ensaiar para fazer o seu bom desfile, naquela época na Avenida Sinimbu. E aí ele falou, coloquem os meninos porque eles falam sobre educação. E ali a gente teve então aqueles 3 minutos concedidos pelo eterno Dão, que foi a bússola que apontou a alternativa. Quando eu saí daquele palco singelo, as pernas tremendo, e vendo toda aquela fumaça, aquela galera lá que não sabia muito bem o que era o rap, mas quando uma senhora que mora na comunidade até hoje me abraça e fala assim, parabéns, você falou sobre educação, que bom que você estudou, ali para mim foi exatamente, né, a deixa dela, ela foi visionária. Eu não tinha estudado, porque como tu bem falou, eu fui expulso de algumas escolas, tive grandes dificuldades, fui um fracasso escolar. Já tinha aposentado os estudos quando eu já estava na linha de frente. Mas por que isso? Por uma dificuldade... Porque não necessariamente o sujeito que tem pouca renda ou baixo nível de instrução, digamos, no seu convívio, pode ascender, e tu és prova disso, mas por que essas dificuldades de início? Porque tu relatas no livro uma certa resistência ao contexto. Tu conviveres em colégio particular com colegas que tinham uma situação de vida melhor que a tua, tu citas até detalhes o chão do apartamento onde eu ia fazer os trabalhos de escola não era exatamente o chão da casa onde eu morava. Então, parece que aquilo te agredia de um certo modo. Eu estou aqui me beneficiando desse convívio, mas a minha família, os meus amigos não têm isso. Foi muito o contexto que te prejudicou? É uma desigualdade sem tamanho. E quando tu percebe isso, tu começa a fazer alguns questionamentos. E quando não se tem essa referência para conduzir isso, desde cedo, é por isso que o hip hop dentro das escolas ele gera essa possibilidade. Quando a gente fala sobre questões raciais, quando a gente fala também sobre toda essa desigualdade e a importância de estarmos e gostarmos da nossa territorialidade. E muitas vezes não se falou sobre isso. Ao ponto de quando nós precisávamos utilizar um transporte e nós pegávamos um táxi, quando a gente falava que era próximo do Estádio Centenário, muitas vezes o taxista não levava. Esse é o preconceito que a gente sequer sabia o que significava. E a gente foi aprendendo. A gente foi aprendendo com isso, e com o passar do tempo a gente foi percebendo que o rap tinha a voz e a vez de ressignificar a identidade do jovem pobre. Ao ponto de, quando eu ganhei o espaço do Liderdão, e aquela senhora falou, que bom que você estudou, eu pensei, cara, eu preciso voltar a estudar. E eu volto fazendo um supletivo, rimando a matéria escolar. E aí acabo rimando geografia, matemática, as proparoxítonas, porque aquilo começou a virar um vício sem tamanho, que eu tinha um caderno de rimas. E aquele caderno, então, foi também a bússola que apontou essa alternativa quando a professora conduziu de uma forma democrática. Ela disse, poxa, isso é cultura. Vamos colocar o Chiquinho lá na frente e ver o que dá. E foi aí, então, que eu comecei a cantar a matéria escolar e ela jogou essa incumbência para mim. Cada final de matéria, você faz essa rima. Ok? Eu arrumei para mim, mas que, de certa forma, enriqueceu e envenenou o meu rap. E a conclusão disso tudo, eu nunca mais parei de estudar e eu nunca mais parei de rimar. Eu acho que isso é a representatividade. Quanto mais cedo tu enxergar essa representatividade dentro das redondezas, dentro da escola, a gente tem essa possibilidade de buscar essas alternativas. E quando tu não enxerga alguém da tua cor, liderando, falando, cantando, representando. Então, eu acredito muito que o hip hop ele possa ser uma matéria escolar, principalmente nos bairros pobres,
Segunda-feira tem geografia, tem português, tem matemática e tem uma de hip hop, sim. E ali a gente vai aprender os elementos baseado, né, na educação com a cultura hip hop. Grafitar a matéria escolar, rimar a matéria escolar, dançar, né, que o hip hop tem um elemento dança, e ali eu consigo, quem sabe, trabalhar até mesmo, né, posição de entrevista de emprego. E a nossa juventude se sentir cada vez mais representada. Tu citas também a escola pública como ambiente no qual tu conseguiste te soltar um pouco mais, digamos assim. Seguindo nessa trajetória, mas dando só uma pausa, sempre se cita o hip hop, a cultura hip hop, como uma ascensão de conceito no sentido dos negros, como tu já colocaste, de ressignificação daqueles que têm uma condição de renda um pouco menor. Mas também é interessante ver, a partir da tua figura e de outros rappers, aí pegando um contexto bem local aqui de Caxias do Sul, vocês não só utilizaram o hip hop, o rap, como ascensão para as pessoas de baixa renda, vocês também universalizaram essa cultura. Hoje, por exemplo, escolas particulares, ambiente universitário, grandes empresas, são alvos de palestras de vocês, de ti particularmente, já que estamos tratando da tua obra, da tua atuação. Então também tu tens investido num ambiente que se torne também propício a isso. Não é só o pessoal do bairro se impondo a partir do hip hop. O contexto social passa a assimilar essa cultura como algo que também faz parte. Olha, o hip hop também faz parte. O meu filho, embora não tenha sido criado em comunidade, ele também pode, no seu apartamento, no seu carro, ouvir um hip hop e gostar disso e interpretar melhor o seu amigo negro ou o seu amigo mais pobre. É interessante ver essa aculturação por em torno de toda a cidade que vocês têm promovido. É por aí também o caminho? Acredito que sim. A escutatória, né, a filosofia de Rubem Alves, ela tem esse potencial, né? Quando a gente escuta o próximo, mesmo não sendo adepto àquele segmento musical, isso tem esse potencial de ampliar. É lógico que nem todo o rapper tem esse interesse de atuação em escolas, de atuação pedagógica, né? Hoje também surgiu novas vertentes, esse leque de possibilidades. Tem o rap da balada, né? Tem o rap da ostentação, então varia muito. Acho que é necessário que a gente consiga fazer também essa interpretação, né, daquilo que é realmente importante para multiplicar. Ali eu entro como hip hop, mas a gente fala sobre empreendedorismo, a gente fala sobre respeito, né, questões de gêneros, que é muito importante. Eu acho que a tendência é trabalhar com uma educação antirracista, desde agora, em parceria com os professores. Eu quero ser aliado da direção, eu quero que aquele espaço, aquele ambiente seja em harmonia, esteja em harmonia com um belo grafite, que fale sobre essas questões e que se multiplique. Agora é lógico que a gente sabe que nem todos os rappers estão preparados para isso e também nem sei se todos querem fazer isso. Um outro ponto interessante no livro é, avançando na tua trajetória, o livro é muito detalhado nesse aspecto, da tua formação, né? Visivelmente fica clara uma tentativa da tua parte de se legitimar a partir do estudo. Tem um conceito que o Antônio Gramsci usa muito, que é o intelectual orgânico, aquele sujeito que vive aquele ambiente, que adquire um conhecimento quase que empírico ali naquela própria convivência, e muito provavelmente tu conseguirias ser um bom educador social a partir da tua experiência de vida. Mas no contexto em que vivemos, sobretudo da tua parte, que ainda tem que superar um preconceito de renda, onde nasceu, a questão racial também, que todo mundo fala, não, nada a ver, não, existe, embora velado, mas sempre existe esse preconceito. Então tu te legitimaste também pelo estudo, já tem mestrado, é doutorando, até que isso foi uma necessidade que surgiu de dentro de ti também. Olha, se eu quiser ter uma projeção social ou que o meu trabalho seja reconhecido, eu também preciso ter títulos que me deem um certo amparo. Isso acontece com praticamente todo mundo. Eu aqui preciso do diploma de jornalista para atuar. O fato de eu ter um mestrado também, pessoal, eu tenho um mestrado. Então, isso também passou por ti. Não adianta só eu falar a linguagem e ter a vivência. Eu preciso também ter uma formação.
Isso foi muito forte em ti em dado momento? Ocupar vários espaços é o nosso plano de paz. E aí a gente percebe também essa falta de representatividade, né, no campo acadêmico. É lógico, eu não curto muito esse nome curso superior. Parece que você já quer, né, ser maior do que outras pessoas, ou até mesmo o próprio carteiraço, né? Não, eu tenho um mestrado, eu tenho também uma graduação. Eu costumo falar que, antes de tudo, eu sou graduado e pós-graduado nas ruas, né? E em campo minado se caminha com a cabeça. A gente sabe que cada vez... Tu viste o porquê da minha pergunta, que digamos que tu terias condições, mas precisaste te legitimar, digamos assim. Primeiramente, né, a formação. Como você vai, né, conquistar esses espaços se você não dialoga com o seu vizinho da esquerda, com o vizinho da direita, com a sua comunidade? Eu acho que é um processo. Mas sim, penso na importância, porque a gente tem aí estudos que comprovam, né? Quem tem a graduação tem salários melhores, tem mais oportunidades, e é necessário que a gente faça essa ponte para que vários irmãos e irmãs também possam ocupar, né, essas cadeiras das universidades. E a gente precisa também falar a nossa linguagem. Tu acaba sendo um exemplo também para familiares, amigos, vizinhos, né? Ah, o Chiquinho conseguiu, então eu também vou conseguir. E o legal de tudo isso é que quando a gente dá esse rasante nas escolas, isso já faz alguns anos, né? Nem vou falar porque eu vou caguetar minha idade aqui, né? Mas que, de certa forma, a gente escuta jovens que falam isso, Fábio. Isso é legal porque um moleque falou assim, poxa, a professora de português, cara, falava que não tinha mais o que fazer comigo. E eu me tornei um poeta depois que tu fez a intervenção na minha escola. Claro. E eu me enxergava e olhava assim, poxa, o Chiquinho conseguiu, por que eu não posso conseguir? Tomar gosto, né? Pelo estudo, pela língua. Daqui a pouco o sujeito não está preparado para receber, vamos supor, uma obra do Machado de Assis de sopetão. Então, um rap, uma poesia. Aí daqui a pouco ele, não, mas peraí, então agora eu quero ver o que de fato tem lá nos clássicos e tal. E o sujeito já vai com outro olhar, né? É isso aí, é bem isso. Lembrando que Machado de Assis é muito importante, mas eu acho que até a gente chegar ali, né, a gente tem diversos autores que essa identificação, essa representatividade tenha esse espírito, essa vontade, esse hábito de leitura. E a poesia sempre é convidativa nesse sentido, né? Muito, muito. De todas as formas, né? A poesia prosada, até a poesia mais clássica, ela é mais fácil, né, de ler, né? Essa é a ideia, né? É democratizar, levar o hip hop nas escolas em vários lugares. A minha ideia agora e depois, quando tudo isso passar, é a gente fazer diversos lançamentos, né? Fazer um mapeamento, onde falta leitura. Nós temos alguns pontos ainda para tratarmos, Chiquinho. Eu queria pegar, por exemplo, o papel da negritude, que é muito colocado aqui no livro, desmembrar alguns projetos sociais teus, mas de imediato nós vamos dar uma pausa aqui na abordagem de cultura hip hop nas escolas, o rap que fala, a pauta do Café com Letras desta semana, para as dicas do autor. Roda a vinheta aí. Então, nas dicas do autor, recebendo aqui o rapper Relações Públicas, professor Chiquinho de Vilas, eu vou pedir que tu compartilhes com quem está nos acompanhando neste momento dicas, sugestões de livros, autores, podem ser clássicos, desconhecidos, mas que por um motivo ou outro tu entendas. Quem está em casa precisa correr atrás e ler também. Que da hora. Gosto muito de sugerir. MV Bill, Celso Ataíde, Falcão, Meninos do Tráfico, poeta Sérgio Vaz, que é uma grande referência para nós. Te interrompendo aqui, nós temos um referencial bibliográfico também no livro, que é interessante. Quem tomar contato também tem muitas sugestões aqui, né? Bacana. Isso também é importante que a gente quebre um pouquinho, porque a gente fala das referências bibliográficas. E a gente tem muitas referências de vidas também, que às vezes não tem aquele espaço para a gente colocar na última página, né? Mas se tivesse, colocaria, né, várias lideranças comunitárias que estão ali até hoje, que são tão importantes quanto as nossas referências bibliográficas, né? Assim como na vida, né, também me ajudaram e continuam me ajudando até hoje. Tu citaste muito Adão Borges, que dá nome ao Centro Cultural do Eusébio Beltrão de Queiroz. Temos o conhecidíssimo, chamado apelidado de Cara Preta, que é o presidente
do bairro, Beltrão de Queiroz, aliás, uma liderança comunitária fantástica, sujeito de um coração enorme no sentido de ajudar o próximo e tal. Eu já tive a oportunidade de desenvolver ações junto com ele, acho um sujeito fantástico. E dialogo com o que tu estás colocando aí. Daqui a pouco o sujeito não frequentou os bancos universitários, mas ele tem a vivência daquele bairro, as pessoas o respeitam, e acaba sendo aquele canal de ligação para fazer as políticas e as benfeitorias para a comunidade acontecerem. Um ponto bastante sensível que eu gostaria de tocar aqui, nós abrimos com a epígrafe da Dona Ivone Lara. O teu prefácio é escrito pelo Renan do Grupo Inquérito. Em dado momento ele cita uma situação muito cara para o rapper, que é a divisão de sílabas e combinações de palavras, e daí ele fala, nós vamos dividir as sílabas, mas as pessoas nunca, as pessoas precisam estar cada vez mais juntas. Eu lembro de um conceito também de uma falecida sambista, grande intérprete da nossa música brasileira, a Beth Carvalho, falava muito o seguinte, ela dizia assim, olha, com a popularização do Cacique de Ramos, do Partido Alto, do samba, os brasileiros estão sambando, inclusive aqueles que não são negros. E é assim que deveria ser, o brasileiro assumindo a sua negritude. Porque ou geneticamente ou pelo ponto de vista cultural, independentemente da etnia, da vulgarmente chamada cor da pele, todos somos negros de uma forma ou de outra. Então, em última análise, tu também dialogas nesse sentido, de provocar a cidadania a que cada um assuma, de certo modo, a sua negritude. Né? Legal. Só retificando, o Cara Preta, o Paulo Roberto, ele é presidente do Centro Cultural do bairro, e a nossa líder, a Miriam Machado, é a presidente do bairro, né? É que ele ficou muito tempo presidindo o bairro. Ficou por muito tempo. Então eu fui em coberturas pela casa lá, em audiências públicas, eu lembro sempre do Cara Preta. Então... E olha que legal, hein? Negros que representam essa liderança. Então, olha só a negritude, é pigmentar esses espaços, né? Eu costumo falar que é muito necessário. Acho que a diversidade, ela cultural... até um reconhecimento a Miriam, que não só é negra, mas também mulher. Né? Exatamente. E eu sou muito grato, então, a essas lideranças. É importante que a gente faça essa reflexão. Vamos sair um pouquinho aqui da literatura e vamos para o mundo corporativo, dentro das empresas, dentro dessa direção. Quando eu girar a cabeça e eu não encontrar aqui negro, negra, mulher na liderança, poxa, eu não estou repartindo esse pão, eu não estou com essa diversidade cultural na veia. E quando a gente tem, isso está comprovado, essa diversidade na mesa, o nosso produto ele é diferenciado. Então eu acredito muito nessa questão. O hip hop tem uma história muito importante que vem lá do Bronx, que tem toda essa sagacidade, que no final das contas ficaram negros, negras, latinos, latinas, em um bairro considerado um lixão. E foi aí então que essa galera conseguiu organizar isso com uma cultura que conseguiu ocupar aqueles espaços com uma luz no fim do túnel e colocar realmente todos juntos e misturados. Então essa negritude, ela tem que ser representada, até hoje tem que ser comentada principalmente aqui, no nosso Rio Grande do Sul, principalmente aqui em Caxias do Sul, não me foge a memória, mas é importante que a gente tenha esses números na ponta da língua, Quantos negros e negras nós somos aqui em Caxias do Sul? 11%? Então é um número muito pequeno. E que é importante que a gente também tenha essas representatividades e esse apoio também dos brancos. Não é o movimento negro que vai fazer esse espaço ou o hip hop que vai fazer esse espaço. Todos e todas precisamos ser antirracistas, todos e todas precisamos lutar junto com isso. Eu acho que essa é a nova tendência, não vai retroceder a diversidade cultural para chegarmos na tão sonhada inclusão social. Caso contrário, a gente vai patinar muito tempo. E outro termo que é muito trabalhado na obra que é a equidade, que não é muito batido, mas poucos praticam de fato a chamada equidade. Essa recuperação histórica do hip hop nos Estados Unidos também é feita aqui no decorrer do livro, lembrando que tu és mestre em diversidade cultural e inclusão social pela Fevale. Nós temos aqui eu cito aqui a parte do mestrado porque um dos pontos do teu corpus de pesquisa, como nós chamamos, quando o sujeito vai fazer lá levantamento bibliográfico, escolhe um case para fundamentar o seu trabalho de mestrado, existe lá um corpus de pesquisa. Então,
Um desses cases trabalhados pelo Chiquinho foi na escola Dante Marcucci, se eu não estou enganado. Estou tentando lembrar aqui os trechos do livro. E aí, enfim, o Chiquinho fez integração sobre cultura egípcia com os alunos, abordagem mais urbana, abordagem histórica clássica e por aí afora. Terminada a pesquisa, o Chiquinho é chamado pela direção para mediar o conflito da sala de aula, nada a ver com a pesquisa, mas enfim, o pessoal viu credibilidade em ti para tentar mediar. E aí já havia aluno suspenso por incendiar uma cortina e por aí afora, e aí o Chiquinho tenta aplicar os conceitos do hip hop lá e ouvir o lado dos estudantes. E quer dizer que daí não vale só para a renda, né? O jovem muitas vezes ele trabalha com uma educação mais conservadora em que tudo é despejado, muitas vezes as pessoas não sentam lá para ouvir o lado do jovem, né? E aí eles acabaram se abrindo contigo a partir de uma chegada um pouco diferente da tua parte, que, digamos assim, as autoridades escolares, a direção, os professores não estavam conseguindo. Eu gostaria que tu compartilhasses um pouco disso, porque quem está em casa, daqui a pouco o sujeito tem um filho pequeno, pode pensar, mas para aí, em vez de colocar de castigo já, por que eu não sento para ouvir meu filho e tal? Eu achei que a tua experiência da tua pesquisa, eu acho que ela se universaliza para vários contextos. Então, foi um recorte do Tratado de Paz de Nova York. Isso, historicamente, comprova que quando eles estavam brigando entre eles, me refiro às gangues de Nova York, quando não se tinha nada, não se tinha educação, não se tinha saúde, teve algumas lideranças que falaram, peraí, gente, vamos fazer uma roda aqui e conversar. Quem sabe, a partir de agora, a gente cria um tratado de paz. E foi ali, então, com muitas discussões, que eles criaram esse espaço de cultura. E ali veio The Ghetto Brothers, com quase 2.000 integrantes. Eles colocaram ali a bateria, o contrabaixo, baseado em James Brown. E aquela outra galera que até então eram rivais, eles começaram a entender que aquele espaço de música ele era propício para a paz. E eu fiz uma base disso tudo. Eu fiz o círculo com o pessoal e fui trocando essa ideia. Que idade essa turma, mais ou menos? Eles eram do 9º ano. E era o último ano deles, porque o 15, Dante... 16, por aí? Mais ou menos. E aí, então, eu contei essa história. Eu contei toda essa história do Tratado de Paz e eu acho que eles se identificaram. Poxa, cara, é muito parecido com a gente. Todos de baixa renda? Como é que era a estratificação? Maioria de baixa renda. Maioria de baixa renda. O Dante tem um histórico que eu tenho um carinho especial pela escola, porque início de 2000 até 2017, mais ou menos, tem uma estatística muito grande de jovens que tinham a idade escolar e que morreram, principalmente no bairro Beltrão de Queiroz. A gente tem ali uma base de quase 2 times de futebol. Então, tem alguma coisa errada, quando morrem 22 jovens em um período curto, fruto dessa inserção do crime, das drogas, da evasão escolar. Então, é necessário que as lideranças também conversem, façam essa conexão com as escolas antes apenas de questionar e criticar por que eles não param na escola. Então é necessário também realizar esse círculo e ali surge a escutatória, mas também surge o ensinar e aprender com essas pitadas contemporâneas, que é o hip hop e no qual eles se identificam. Então foi muito bacana porque a gente fez um tratado, a gente trocou algumas ideias, a gente mostrou que somos todos iguais, que às vezes a gente tem ódio das pessoas, essa pessoa ela tem o mesmo trauma que o meu. E se a gente não conversar, olhar olho a olho, trocar essa ideia, deixar falar, vai ser cada vez mais difícil. Então, acho que o hip hop, além de ser fundamental nessa questão da filosofia, eu acho que esses recortes dos momentos, principalmente nas áreas de conflitos, ele tem esse potencial aí para buscar a paz. Bem, Chiquinho, o tema contigo é inesgotável aqui. Nós tentamos fazer um esforço de síntese. Estamos chegando a quase meia hora de conversa, já na reta final do nosso Café com Letras. A propósito, Chiquinho de Vilas é um apelido, tem uma outra curiosidade aqui, que deriva do teu avô, conhecido Chico Preto, Era motorista, se eu não estou enganado, e aí tu citas aqui no decorrer do livro que daí, a partir do apelido do teu avô, tu viraste então, o neto do Chico Preto, é o Chiquinho. E aí tu não precisaste usar o Janquiel Francisco Cláudio, que é o teu nome ainda completo, bem, digamos assim. Aí ficou Chiquinho de Vilas, Chiquinho Poeta de Vilas. Então é mais uma curiosidade que o pessoal que lê a obra vai poder deparar.
O livro em si ele é muito bem organizado, ele é muito legal de ler, temos aqui algumas imagens. Eu vou pedir que o pessoal pegue, por exemplo, essa página aqui, em que está... Aqui tem um recorte legal, o Chiquinho 96 aqui, ainda adolescente, já numa versão mais adulta aqui. Acho que a nossa equipe já pegou. Todo em papel reciclável. Eu ainda pude ler com aquele cheirinho de novo. Quem é do jornalismo curte muito esse contato com o livro. Nós temos aqui algumas letras de hip hop, o livro está muito bem organizado. E já imbricados com os conceitos do campo social, nós temos os inúmeros projetos dos quais tu participas. Então, nesse teu minuto final, digamos assim, vou pedir que tu dês uma passeada nisso e até antecipes para nós o que vem por aí de projetos sociais, talvez outro livro. Se for o caso também de mais obras que estejam aí a caminho, já fica o convite para que tu retornes aqui dentro de alguns meses. Então o espaço ainda é teu para uma penteada final, digamos assim, no que ficou para trás. Que da hora. Agradeço o espaço, é muito importante para nós. Eu preciso deixar um salve aqui para a editora, o EBA, que deu essa moral para mim. Ah, legal. A Fundação Marco Polo, que acreditou aí no nosso trabalho. Então, devido a esse contexto aí, pandêmico... E o projeto Escolas, da Fundação Marco Polo também, que tem um grande espaço aqui no decorrer da obra. Né? Perfeito, né? Essa é a ideia de atuar junto com a Fundação em muitos espaços, principalmente nas escolas das periferias, e a gente tem tido essa oportunidade, essa possibilidade de ampliar também. Agora nós estamos planejando aí como fazer lançamentos, é necessário agora paciência, mesmo com toda essa ansiedade de dar vários rasantes em vários lugares. A pandemia é complicada ainda. Mas a gente tem um conteúdo na mão para 2021 e a ideia é ampliar. Eu quero muito que esses recortes dos raps que foram escritos pelos estudantes no Cultura Hip Hop nas escolas, que também é financiado pela Fundação Marco Polo, eles possam, quem sabe, serem autores dos seus próprios livros. Sabotage escreveu há muitos anos atrás, todo rap pode ser e pode escrever um livro também, né, compilando aquilo que se escreve. Então a ideia é essa, né, fomentar, entregar o papel, a caneta e falar, sejam protagonistas das suas histórias. Então acho que isso é fundamental para que a gente também possa estar aí na linha de frente, principalmente nas escolas e nas comunidades, para que eles possam escrever as suas próprias histórias. Quero te agradecer imensamente de novo, Chiquinho. Bem, um ponto que nós não demos conta aqui são exatamente essas letras aí, sobretudo de jovens, alunos, enfim, que participam dos projetos sociais e também compõem junto contigo. Eu vou pedir que de encerramento, no que eu fechar aqui, tu encares a câmera ali, se tu quiseres consultar alguma das letras, enfim, mas que tu finalizes com alguma rima. E eu acredito que essa foto aqui também vou pedir que a equipe pegue. O Chiquinho aqui com o boné do Los Angeles Lakers, está se recuperando na NBA lá. A rima pura escrita com o coração norteia a mente de quem está confuso. Um coração nós por nós e o Chiquinho aqui apontando. Legal. Acho que essa foto aqui sintetiza bem. Então, desta forma, encerramos mais uma edição especialíssima aí do Café com Letras, nessa retomada do programa, ainda no período aí de férias de verão, mas o programa não para, né? Então, recebendo o Chiquinho de Vilas, Cultura Hip Hop nas escolas, o rap que fala, obra recentemente lançada aqui em Caxias do Sul e pauta do Café com Letras desta semana. Chiquinho, é contigo, faz o fechamento aí do Café com Letras. Então, a letra de alunos participantes da oficina de rimas da Escola Rubem Bento Alves, da Zona Norte de Caxias do Sul. Hip Hop é a batida da liberdade, hip hop é a batida da equidade. Sim, o hip hop é de verdade. Com Luther King, I have a dream. Mais riquezas na favela pra você e pra mim. Quero liberdade de expressão, liberdade pra falar na rua, na música e na televisão. Hip hop é a batida da liberdade, hip hop é a batida da equidade. Sim, o hip hop é de verdade. Pou!